peças em massa, que se diz, né? No caso, de uma loja grande, como seria aqui no Rio Grande do Sul, nós temos a loja Renner, seja tudo industrializado, com a evolução da costura, da máquina de costura. A costura manual ela é muito necessária, né? Para o finalizamento das peças, no acabamento. Existem máquinas de pregar botões já, mas elas não têm o mesmo efeito de uma costura manual. Geralmente a gente pode perceber que ao comprar uma roupa com um botão pregado à máquina, ele tem uma tendência a se soltar mais fácil. E principalmente, que é o que eu vou destacar aqui, na nossa indumentária, né? A gente sempre precisa de uma finalização, seja nas bombachas, ou no vestido de prenda, em um colchete, nos favos, da costura manual. Então, foi o tema que eu escolhi para apresentar para vocês. Eu tenho aqui minha pesquisa, se vocês quiserem dar uma olhada. Até eu já juntei ela junto com a pasta, não sei se alguém tem esse olhar. Aí eu aprendi bem mais a história, especifiquei mais, mas aqui como é um pouquinho mais curto, eu vou resumir um pouco para vocês. Bom, aqui eu trouxe para mostrar para vocês um mostruário de pontos feitos à mão, tá? Então, eu procurei, dentro da minha pesquisa, eu sou filha de costureira, neta, sobrinha, de ambos os lados da minha família de costureira. Minha mãe que confecciona os meus vestidos. Para esse concurso eu tive uma exceção, porque ela sofreu um acidente, quebrou o braço, mas sempre é ela que me ajuda, né? Então, eu fui criada entre máquinas de costura. Então, eu resgatei a questão dos trabalhos à mão, tá? Esse aqui é o ponto de chulhado. Não sei se vocês quiserem pegar, tá? O ponto de chulhado, o que que ele é? É o mesmo trabalho que hoje o overlock faz, que é para o tecido não desfiar. Então, se vocês olharem aqui, ó, aqui é o trabalho do overlock. Eu até ia fazer uma cor diferente, enfim, acabei fazendo a mesma cor, que é para o tecido não desfiar. Aqui ele foi feito manualmente. Então, esse é o chulhado simples, o comum, tá? E esse desse lado, o chulhado duplo. O que acontece? A gente vai fazer ele num sentido e depois volta a linha, que ele deixa o tecido bem firme. Se vocês quiserem pegar, pode ficar à vontade, tá? Esse aqui é o alinhavo. O alinhavo, ele é utilizado para dois meios. Ou para unir dois tecidos provisoriamente, né? Então eu estou unindo ele só porque depois eu vou fazer uma outra costura, ou como decoração. Então esse é o alinhavo longo, né? Como diz o nome, pontos longos, e esse é o alinhavo curto, ele é bem pequenininho. O avesso dele fica igual, a diferença é só que vai aparecer o remate da linha ali, tá? Aqui são os pontos que são utilizados para unir dois tecidos ou para acabamentos de bainha, mas que aparecem. Então esse aqui é o ponto combinado. Ele é uma mistura do alinhavo com o pesponto, tá? Então vocês vão poder ver aqui, ó, ele tem o alinhavo e aqui ele tem um pesponto. Esse aqui é o pesponto duplo. A diferença dele do pesponto normal é que ele é feito com a linha dupla, então ele é mais reforçado. Esse aqui é o pesponto simples com uma linha única. Essa é a bainha invisível, tá? Eu fiz eles todos na linha roxa, que é para deixar bem destacado para vocês verem. Então aqui ela, mais ou menos, a gente consegue enxergar ela, né? Se eu fizesse em linha branca, ela ia ficar bem invisível mesmo, tá? Então ela é utilizada por dentro do tecido. Essa é a invisível mesmo, tá? Vocês podem ver que dos dois lados a linha não aparece, tá? Tanto do lado, esse aqui seria a parte de fora e esse é o avesso, não aparece a linha. É a bainha invisível, a gente consegue ver ali a costura dela é feita por dentro. Essa também é um tipo de bainha invisível, mas é a bainha invisível adiante. Essa a gente vai ver o avesso dela, tá? Ela é feita um pouquinho diferente, então geralmente ela é mais rápida do que a outra, porque a outra, como ela é um trabalho mais de alfaiataria, ela é bem delicada, né? E essa aqui também é mais um tipo de bainha invisível que eu encontrei nos trabalhos com que eu pesquisei. Essa é a mais rápida de todas, é a pé de galinha, e a mais comum de ser utilizada também. Geralmente quando a gente vira uma roupa comprada, essa é a mais utilizada. Porque ela é mais rápida e porque também já tem máquinas que fazem esse trabalho aqui. Esse é outro tipo de bainha, mas ela é mais utilizada para decoração. É a bainha aberta, tá? O certo dela ser feita, ela é desfiado o tecido, né? Pode ver que ele foi desfiado na linha dele normal. E ela é feita com a trama, né? O fio do próprio tecido. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tem aqui. Um pouquinho, né? Até eu separei aqui, ó. Esse tecido que eu utilizei é um tecido que nem se vende mais, que eu encontrei nos guardados da minha mãe, que é linho. Então, eu tiro um fio do próprio tecido e faço a bainha aberta, que ela fica na mesma cor, tá? Aqui eu fiz com a linha roxa também, para vocês verem como funciona o ponto. Em geral, ela fica igual dos dois lados, tá? Ela é utilizada mais para decoração. Por exemplo, a gente poderia usar num vestido de prenda ou numa camisa. É bem semelhante com os cribos e macramê que é utilizado também nas cirolas, né? Com os xiripás e as bombachas. Esse aqui é o ponto de luva, tá? Aqui eu tenho duas coisas para mostrar para vocês. O ponto de luva, ele é utilizado assim como o pesponto e ponto adiante para unir dois tecidos.
só que ele é mais rápido. Então ele, em caso de emergência, é utilizado. Esse aqui é o direito dele, tá? Se ele é feito na linha, na cor também, ele aparece bem pouco. E esse é o avesso dele, tá? Na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou unir 2 tecidos e vou fazer uma circular com a linha. E aqui também eu fiz na verdade, uma novidade que se usa hoje. A bainha vela. Não sei se vocês já conhecem. Vestido de prenda hoje é muito utilizado. Porque ele faz um acabamento melhor. A gente queima na vela, na parte azul da vela, pra deixar ele assim, ó. Tá? Se vocês quiserem pegar. Sim, agora. Ele também hoje é bem utilizado na costura porque é mais rápido e deixa o acabamento mais bonito nos vestidos de prenda, porque não fica aquela parte dobradinha do tecido. Está sendo bem utilizado. Esse aqui é o remendo. Tá? O remendo é feito com ponto de espiga. Remendo utilizado para tapar um buraquinho ou para decoração, né? A escolha de cada um. Esse aqui, se vocês verem, não tem muita prática em costura manual, né? Apesar de ajudar minha mãe em algumas coisas, ele parece uma espiga de milho, ó. Ele vai ser um ponto para um lado e um ponto para o outro. Deixa eu mostrar para vocês. Aí aqui eu trouxe mais algumas das nossas necessidades. Colchetes grandes, né? E colchetes pequenos. O colchete, qual é a diferença? Esse é o grande, né? A gente prega ele dos 2 lados, assim, pra gente fechar. Esse aqui é o colchete utilizado com as suas 2 partes, tá? Mas a minha mãe utiliza mais o colchete só essa partezinha do gancho. Ela usa para segurar esse cordãozinho, que ela diz que fica mais firme, ó. Vocês podem ver que é até mais difícil de tirar, ó. Ele é um cordãozinho feito à linha. Manualmente são feitos vários nozinhos, que é feito à linha. Esse é o caseado. Hoje não é tão utilizado manualmente, né? Mas a máquina, até porque nesse caso aqui a máquina ele acaba ficando mais firme. Para botões, eu tenho os botões aqui atrás. Ele é um ponto bem artesanal para fazer, ó. Então esse é o caseado dos botões. Aqui o ato de pregar botões, tá? Então eu preguei diversos tipos de botões para mostrar para vocês. O botão de 4, a gente pode pregar ele assim, né? Em linhas ou em cruzinhas. Aqui botões pequenos, aqui são botões só de 2 furinhos. E esse aqui são os botões de pezinhos, tá? Que também existem várias maneiras de ser pregados. O franzido, que pode ser manual. O que é o franzido? É o alinhavo, que a gente dá uma puxadinha no tecido. Ele é mais recomendado para tecidos finos, né? Que nos tecidos grossos ele acaba ficando muito armado. Aqui nós chegamos agora na parte da costura para decoração. Os favos de bombachas ou de blusas, como eu estou utilizando aqui. Então aqui eu fiz para vocês verem. Ele é feito nesse caso primeiro a máquina de costura, marcado nesse ponto aqui. E depois a gente vai fechando os favinhos deles, unindo assim. Aqui eu tenho eles feitos na mesma cor de linha e aqui eu fiz eles em linhas diferentes. Esse tem que ter bastante cuidado, porque aqui no caso, para não aparecer os nós, aqui eu tive bastante trabalho com a linha diferente, porque ele é muito delicado. Às vezes, se tu pegar só um fiozinho do tecido, ele pode acabar estourando a costura, tá? Mas aí vocês veem que em alguns lugares aqui aparece acabamento. Mas isso, o acabamento ele é feito pelo mesmo lado dele direito. Então isso dá uma dificuldade maior no trabalho. Assim como esse, tá? Também é o mesmo favo. E esse aqui é um outro tipo de favo utilizado mais para vestidos de prenda. A gente marca primeiro o tecido. Aí eu gostaria de mostrar uma técnica para vocês. Não sei se vocês querem escolher um ponto. Escolhe o que tu acha que é mais interessante para nós. O que tu gosta mais, você estabelece um critério. Deixa eu ver aqui. Podia acender mais uma luz aqui. Elas se ligaram, mas é que demora um pouquinho até aquecer. Então eu vou mostrar pra vocês a bainha invisível, tá? Eu já trouxe ela marcadinha, passadinha pra nós, pra ser um pouquinho mais rápido. Deixa eu só pegar aqui. A gente vai abrir assim, tá? Não tem pra problema. Ficar melhor pra te poder trabalhar. E como é que tu fizesse essas pesquisas, assim, desses pontos que tu foi mostrando? Eu fiz pesquisa de campo, né? Com as pessoas da tua família? Isso. Até ali na própria pesquisa tem as fotos que eu fiz com elas. Eu também conheci a dona Nilza Lessa, já conhecia ela dos eventos tradicionalistas, mas a dona Nilza Lessa, ela faz um trabalho muito interessante de colchas de patchwork, que apesar de ser um trabalho americano,
ele é um trabalho que a base dele é costura, né? De ser considerado um artesanato americano, a base dele é costura. O tempo passa rápido, né? Então eu dei um nozinho, tá? Ali, deixei a beiradinha dele bem pequena pra não aparecer mesmo, tá? Eu vou fazer aquela invisível mesmo pra vocês, tá? Então eu vou começar ela sempre pelo lado de fora da bainha, pra não correr um risco de arrebentar o ponto e ela acabar soltando pra fora da peça. Se arrebentar o ponto é mais fácil de não passar por um sufoco e acabar ficando sem a bainha no meio do caminho ou aparecendo ali. Então aqui, ó, eu peguei uma trama de tecido, bem pequena, tá? Aqui ela já não apareceu do outro lado. E o nozinho que vai segurar. Ela é bem delicada, nesse caso feito com uma linha só. Aí agora eu tenho que dobrar a barra, porque vai ser um trabalho bem delicado, tá? Eu vou pegar mais ou menos na mesma altura do outro lado do tecido. Tá? Um pontinho também. E assim eu vou seguir o trabalho todinho. Tá bem escuro. Não sei se vocês estão conseguindo ver. É que tá bem escuro, né? Eu fiz um ponto mais largo, ó. Vocês podem ver, não aparecer de nenhum dos lados. E a bainha já tá presa ali. Ó, os mesmos pontos. Não sei se eu tenho tempo ainda, se vocês querem fazer alguma pergunta, se eu posso apresentar mais um ponto. Não sei, tu fez alguma pra mim também. Pra mim já tá bom. Tá bom? E aí o trabalho. Gostaria de destacar que eu fiquei muito feliz com esse tema, né? Pra mim que nasci e cresci no meio das costuras. Apesar de perceber também que ele tem um âmbito em questão histórico muito pequeno, né? Só o fato de que a costura primeiro eram só homens que faziam e agora se passaram a ser uma profissão de mulheres. Os homens são mais os modelistas, né? Os estilistas e as mulheres que costuram mesmo. Mas que achei muito interessante, fiquei muito feliz com o tema. Espero ter conseguido alcançar o objetivo com vocês.